Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai montar uma tabela para fazer as médias dos alunos. Bom, no caso eu vou colocar assim: média dos alunos. Bom, vamos colocar aqui o número dos alunos. Número, nome. Vamos dizer que eu dei um trabalho trabalho 1, trabalho 2, avaliação 1, avaliação 2. E eu quero que o sistema do Excel soma e divida por 4. Então, eu vou fazer a média aritmética. Bom, então os números aluno: 1, 2. Se eu colocar 1 e 2 aqui, se vocês selecionarem e virem na cruz e arrastar, vocês não vão precisar digitar. Vamos dizer que essa sala tem 15 alunos. Vamos colocar essa coluna um pouquinho mais, uma largura maior. Vamos colocar lá o nome dos alunos: Alana, Lana, Bruno, Carolina, Daniel, Elaine, Fernanda, Heitor, Isabela, Juliano, Liliane, Natália, Marcelo, Otávio, Paulo, Thaís. Esses são os meus alunos. Quando a gente pega e seleciona a coluna, eu consigo arrastar e elas ficam com a mesma largura. Eu quero que essa tabela, ela tenha o quê? As linhas. Eu vou vir aqui em bordas e vou selecionar todas as bordas. Então, ela vai estar aqui. E aqui eu consigo o quê? Centralizar. Venho aqui, centralizo. Aqui o número do aluno, a gente pode deixar menorzinho assim, tá? Bom, vamos lá. A média, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o sinal de igual. A partir do momento que eu coloco o sinal de igual, vocês vão ver que ela vai fazer a fórmula aqui, ó. Vai estar aqui a fórmula. E eu vou escrever média. Assim que eu começo a escrever média, vai aparecer todas essas opções aqui. No caso, quando a gente quer uma média aritmética, a gente vem aqui no primeiro, média. Vocês estão vendo que já está selecionado. Vocês vão ver que já está selecionado. Tem as outras médias também, mas a nossa, como é média aritmética, é essa média aqui. Então, vocês vão apertar Tab no teclado e já vai escrever média e já vai querer que vocês selecionem as células correspondentes. No caso, a nossa é o trabalho 1, trabalho 2, avaliação 1 e avaliação 2. Depois, vocês vão dar um Enter. Só que vocês vão ver que não vai estar com valor, porque eu ainda não digitei as notas. No caso, vamos dizer que a Lana ficou com 10 na avaliação. O trabalho, ela ficou com 5. A avaliação 1, ela ficou com 10. E a avaliação 2, ela ficou com 7. Vocês vão perceber que automaticamente, quando vocês vão clicando e alterando o valor,
a média também altera. No meu caso, eu prefiro deixar essas colunas aqui com uma casa depois da vírgula. Então, você seleciona toda essa coluna, aperta o botão direito do mouse e vem formatar célula. Vai abrir essa categoria. No meu caso, eu sempre coloco número e casas decimais. Eu sempre deixo uma casa decimal, porque normalmente o aluno ele não tira um 10 redondo. Às vezes ele fica com 9,5. Vocês vão perceber que aqui na média eu não selecionei uma casa depois da vírgula. Então aqui eu vou colocar também uma casa depois da vírgula. Vou vir aqui, formatar a célula, número e uma casa depois da vírgula. Também uma casa depois da vírgula. E eu vou colocar aqui do lado para vocês observarem que quando eu coloco uma média onde ela tem ela não tem nenhuma casa depois da vírgula, ela já vai arredondar a nota do meu aluno. No caso aqui, a gente colocou a média. Aqui também a gente vai colocar a média, só que aqui a gente não vai ter uma casa depois da vírgula. Então, como que eu coloco a média? Igual, e vou escrever média. Automaticamente já vai vir todas essas opções, mas a nossa é a média. Vai apertar Tab e vai selecionar as colunas que eu quero de média. E vai dar um Enter. Vocês perceberam que aqui ainda não está sem a casa decimal. Então, eu vou selecionar a coluna inteira. Primeiro eu vou copiar essa fórmula. Para eu copiar essa fórmula para todas as linhas, eu tenho que vir com essa cruz e dar um duplo clique. Aqui também eu vou dar um duplo clique. Vocês perceberam que aqui não tem valor, porque eu tenho que mudar e preencher a minha tabela. Então, vou vir aqui, vou selecionar a minha coluna, botão esquerdo, botão direito do mouse e vem formatar célula. E eu vou tirar a casa decimal. Automaticamente, o que ele vai fazer? Vai arredondar para 8. No caso, a Alana, ela tinha ficado com 7,9 de média. Só que, como o sistema ele não aceita número com vírgula, eu já arredondo aqui, que é o 8. Vamos dizer que o Bruno ficou com 3 de trabalho, 5,6 trabalho 2, 10 avaliação 1, 9,8 avaliação 2. Então, ele teria uma média de 7,1 e a média sem a casa decimal é de 7. Bom, vamos lá. Isso é a média normal do meu aluno. Mas vamos dizer que tem aluno seu que ele não faz a atividade e você não vai dar 0 para ele. Você simplesmente quer escrever que ele não fez. Se eu colocar assim, vamos supor, o Heitor, ele está com 10 de trabalho, 10 de trabalho 2, 10 de avaliação 1, e se eu colocar NF de não fez, vocês vão perceber que ele não vai dar a média correta, porque ele só somou esse 10 e esse 10. Ele teria que somar o NF como 0 e dividir por 4. Então, vamos colocar aqui. NF é não fez atividade. Como que eu faço isso? Então, no caso, não seria essa média normal. Eu teria que fazer outra coisa. Então, vamos lá. Vamos deletar essa fórmula. Vamos deletar. E vamos deletar essa outra também. Porque no caso, você quer escrever não fez, tá bom?
Então, vamos colocar aqui. Sempre vem na primeira coluna, primeira linha, porque depois você já automaticamente você consegue dar um duplo clique e ir para a tabela inteira. Então, vamos lá. Seleciona a média, coloca igual, daí vai escrever C, E. Vocês já perceberam que já veio C erro. No caso, esse C erro é o que a gente vai usar. Então, já está selecionado, aperta o Tab. Aperta o Tab e automaticamente já vai vir o sinal de parênteses. Eu quero somar as minhas células. Quem que eu quero somar? Eu quero somar a célula trabalho 1, trabalho 2, avaliação 1 e avaliação 2. Mas, então, eu vou ter que escrever soma. Soma. Vai abrir outro parênteses. E agora eu vou selecionar o que eu quero. Eu quero trabalho 1, trabalho 2, avaliação 1 e avaliação 2. Então, eu quero que faça essa soma. E eu vou fechar o parênteses, então vai ficar D4 até G4. Então, a célula D4 até a célula G4. Eu vou dividir. Dividir é a barrinha. A barrinha e vamos escrever conte. Conte. Só que esse conte a gente vai colocar conte valores. É esse selecionado aqui, ó, conte valores. E vai apertar o Tab e vai abrir um parênteses automaticamente. Agora a gente tem que selecionar de novo as células que eu quero. É trabalho 1, trabalho 2, avaliação 1 e avaliação 2. Agora a gente vai fechar esse parênteses, vai colocar ponto e vírgula. E como eu quero contar esse NF, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar asterístico, dar espaço e colocar asterístico de novo. E fecha o parênteses. Esse asterisco quer dizer que quando for NF, ele vai contar como 0. E dá o Enter. Vocês vão perceber que a Lana, ela continuou com 7,9. Se eu colocar aqui e dar um duplo clique, vocês vão perceber que o Heitor ficou com 7,5. Então, ele somou o 10, mais 10, mais 10 e somou o NF como se fosse 0. 10 mais 10 mais 10 mais 0 dá 30. 30 dividido por 4 dá 7,5. Então, quer dizer, vamos supor o Daniel. Ele não fez a primeira, ele não fez a segunda, ele fez a terceira e fez a avaliação 2. Então, ele está com uma média de 4, porque no caso, ele somou o sistema, o NF, como se o Daniel tivesse 0. Esse é bom porque daí o aluno ele vai ver que ele não está com 0, e sim está com o NF, que ele não fez. Então, vamos colocar aqui. A Carolina, ela não fez. Depois ela fez. Depois ela fez também. Depois ela tirou um 10. Então, está com 5,7. Então, vocês perceberam que aqui é uma casinha decimal. Aqui, eu tinha arredondado sem casinha decimal. Então, aqui eu já vou colocar nessa coluna que eu quero que o sistema, ele me arredonda. Então, nenhuma casinha decimal, então ele já vai arredondar. A gente vai trabalhar agora com essa parte da tabela. E essa daqui a gente vai excluir, ok? Então, vamos lá. A Elaine, ela tirou 8, 9,5. Ela não fez e não fez. A Fernanda, ela não fez, tirou 10,
9,5, ok? Vocês vão ver que a média aqui, ela já é o quê? Já com nenhuma casa decimal. Bom, agora eu quero que esse NF dos alunos meus que não fizeram as atividades fiquem destacados para melhor visão na minha tabela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a minha parte da tabela onde que tenha esses NF. Então, vai estar no trabalho 1, trabalho 2, avaliação 1 e avaliação 2. Então, eu quero que ele fique de outra cor. Então, eu vou vir aqui em página inicial, formatação condicional, vai clicar e vai vir aqui, realçar regras das células. Vai vir aqui, texto que contém, vai clicar, tá escrito aqui, ó, formatar célula que contém o texto. Eu vou digitar NF. Automaticamente vocês vão perceber que ela já está pintada, porque tá escrito aqui, ó, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Só que eu não quero, eu quero que seja diferente. Então, eu vou vir aqui em formato personalizado, vai abrir essa tabela. Eu vou ter a opção fonte, borda, preenchimento. A fonte eu quero que seja na cor preta. Então, eu vou colocar na cor preta. E eu quero que o preenchimento seja um rosinha claro. Ou até esse outro. Eu vou clicar no OK. E vou dar OK. Vocês vão perceber que o NF está pintado de preto. Não, está escrito em preto, pintado de vermelho. Vamos dizer que agora o Daniel resolveu fazer o trabalho 1. Então, eu vou clicar em cima e vou falar que o Daniel tirou 6,7. Automaticamente, quando eu coloco 6,7, já some o NF e a cor vermelha. A Elaine fez o trabalho, a avaliação 1. Então, ela tirou 6 de avaliação. Vou dar o Enter. Assim que ela faz, automaticamente que o NF, ele já sai daqui. E automaticamente a média também já muda. Vamos ver a Fernanda. Ela tirou 10 no trabalho 1, ficou com 10 no trabalho 2. Então, ela ficou com uma média de 10, porque aqui ele arredondou a casa decimal. Essa é uma tabela simples de fazer no Excel e ajuda muito a gente fechar as notas dos nossos alunos. Espero que tenham gostado. Obrigada, Deus abençoe.